Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico. Então, nessa aula aqui, nós finalizamos a parte de interpolação polinomial, ajuste de curvas, né? E naquelas aulas anteriores nós utilizamos nenhum dos métodos, solução de um sistema de equações para resolver, e nós utilizamos a ideia mais básica, né? Então, nessa parte aqui da nossa disciplina, nós vamos falar de soluções de sistemas de equações lineares, tá? E o primeiro método é o método de eliminação de Gauss, que é o método mais, vamos dizer assim, mais simples que nós temos para um sistema geral, né? Um sistema de ordem quadrada, tá? Ou seja, o número de incógnitas é igual ao número de equações, tá? Então esse método aqui funciona bem para qualquer tamanho de matriz. Se eu tenho aquela matrizinha 2 por 2, né, a gente consegue isolando uma variável, né, em uma equação, substituindo a outra, a gente consegue aqueles métodos simples. Mas se eu tenho um sistema 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, ou seja, sistemas grandes, o método de substituição ele fica inviável, né? Então nós temos que estudar um método que seja computacionalmente viável para sistemas grandes, e um dos métodos aqui, dos vários que temos, né, mas nós vamos ver aqui, que é um método de eliminação de Gauss. Então isso daqui, pessoal, é chamado de método direto, tá? É método direto por quê? Porque é um método que vai dar a solução, vamos dizer assim, fazendo de uma forma, de uma vez. Correto? A gente vai resolver ele uma única vez e nós encontramos a solução. Esse aqui é chamado de método direto, tá? Então, método de eliminação de Gauss. Bom, isso daqui basicamente é uma revisão. A gente sabe que o método de eliminação de Gauss é aquele método que nós vamos escrever o sistema de equações na forma matricial, tá? Então nós temos a matriz e nós vamos eliminando os elementos abaixo da diagonal principal da matriz, tá? E quando nós fazemos isso, deixamos a diagonal principal igual a 1 e os elementos abaixo da diagonal principal iguais a 0, tá? Isso daqui, esse é o método de eliminação de Gauss, basicamente. Então, relembrando aqui como as operações algébricas que eu posso fazer com um sistema de equações. Então, eu posso trocar a posição das equações, tá? Na ordem que eu quiser. Então, eu posso trocar a primeira equação com a segunda com a terceira e assim por diante. Eu posso alternar a ordem das equações, que isso não muda o meu resultado. Eu posso multiplicar uma equação por um número diferente de zero, tá? Pode ser um número positivo, negativo, número inteiro, número real, tá bom? Então eu posso multiplicar uma equação por um número, tá? Não por uma variável ou por uma outra equação, somente por um número. Eu posso multiplicar ou dividir, né? E eu posso fazer soma de duas equações, tá? Duas ou mais equações, né? Soma ou subtração, tá? Eu não posso somar um número a uma das equações, tá? Vamos fazer a soma de um número, tá? Eu posso apenas somar duas equações, duas ou mais equações, tá? Então eu posso multiplicar um número, uma constante, por uma equação inteira, ou eu posso fazer a soma ou subtração entre equações, tá? Então vamos resolver um exemplo aqui, só para relembrar e ficar claro esse conteúdo. Então, dado um sistema de equações aqui, esse sisteminha aqui que está na apostila, tá? Então esse conteúdo aqui está lá na nossa página 48. Então temos esse exemplo aqui. O exemplo está resolvido aqui, vamos dizer, de uma forma já direta, tá bom? Mas nós vamos passar aqui passo a passo, eu vou resolver com vocês esse exemplo aqui, tá bom? Então eu tenho o sistema de equações nessa forma aqui. Então a primeira coisa, vamos escrever ele na forma matricial, tá? Então, na forma matricial, nós temos isso aqui, certo? Então, pego os coeficientes, gera uma matriz, e aqui do lado aqui, né, no lugar do igual, eu coloquei aqui essa barrinha só para separar. Então, aqui eu tenho a matriz de coeficientes, que é a matriz dos coeficientes do lado esquerdo, e depois dessa barrinha aqui, o vetorzinho que está do lado direito, tá bom? Então, agora nós vamos proceder a operações, tá? Que tipo de operações? Que atendam essas condições aqui.
trocar posições das equações, multiplicação por número, ou soma e subtração entre as equações. Tá? De tal maneira que essa diagonal principal aqui fique toda igual a 1 e abaixo da diagonal principal fique igual a 0. Tá? Quando eu fizer isso aqui, nós vamos ver que aqui ó, vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1. Eu tenho o valor de z aparecendo aqui desse lado, correto? Aí eu pego o valor de z e vou substituindo aqui, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer agora daqui para frente. Então, eu posso organizar aqui o meu sistema de equações, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu tenho que deixar 1 aqui nesse elemento. Então, eu posso dividir essa equação aqui inteira por 3, ou eu posso trocar essa equação aqui com essa primeira aqui, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, tá aqui, olha só, trocando L1 com L2. Então, pega a primeira linha inteira e troco com a linha 2 aqui. Então, tá aqui, ó, a linha 2 e agora troquei com a linha 1, tá certo? Então, olha só, aqui eu já tenho 1 nesse elemento aqui. Agora eu tenho que, na sequência, zerar esses dois aqui, tá? Então, como que nós podemos zerar? Vamos pensar primeiro essa linha aqui, depois a gente pensa nessa linha aqui. Tá bom? Como que eu posso zerar essa linha aqui? Olha só, se eu multiplicar essa linha aqui, 1, por 3, e subtrair essa daqui, não vai dar zero? Porque olha só, 3 vezes 1 dá 3, menos 3 dá 0, correto? E aqui é a mesma coisa. Depois que eu fizer essa aqui, agora eu vou zerar essa daqui. Se eu fizer aqui, ó, pegar esse 1 aqui e multiplicar por esse 2 e fizer a linha 1 menos a linha 3, não dá 0? 2 vezes 1 dá 2, menos 2 dá 0. Eu não preciso me preocupar com o resto da matriz, só o que eu quero zerar. Então, eu quero zerar abaixo desse elemento aqui. Então, eu vou me preocupar com esses valores. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Essa linha aqui vai ser o quê? Eu vou pegar a linha, esse elemento aqui, que é 3, e multiplicar por esse aqui. Tá? E fazer a linha 1 menos a linha 2. Depois, para essa aqui, para zerar esse aqui, eu pego esse elemento que é 2, multiplico aqui e faço a linha 1 menos a linha 3. Vamos fazer isso? Então, está feito aqui, pessoal. Então, escrevi aqui, ó, a linha 1 nós não fizemos nada, repeti aqui em cima, tá? A linha 2, o que eu fiz? Ó, escrevi aqui a equação. Na linha 2 eu fiz 3 vezes a linha 1, que é esse elemento aqui, menos a própria linha 2. Ó. Então, 3 vezes 1 dá 3, menos 3 dá 0. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. 3 vezes 3 dá 9, menos, com esse menos dá mais, 9 mais 1 dá 10. Ó. 0, 2, 10. 3 vezes 5, 45, menos 12, 33. Está aqui, então viram só? Fiz o cálculo aqui na linha 3, na linha 2. Fiz a mesma coisa para a linha 3. Ó. A linha 3, eu pego esse elemento, multiplico por esse aqui e subtraio esse resultado desse. Ó. Então, a linha 3 vai ser 2 vezes a linha 1 menos a linha 3. Então, por que a gente nós fizemos dessa forma aqui? Quando eu zero esse elemento da diagonal aqui, quando eu deixo igual a 1 e vou zerar o que está abaixo, eu chamo isso daqui de pivô. Tá? Então, tudo que eu fizer nas outras equações para zerar, eu vou fazer em relação ao pivô, tá bom? Então, os elementos da diagonal principal aqui vão ser os pivôs da nossa matriz, tá certo? Então, quando eu estou aqui, ó, nessa primeira linha aqui, esse aqui é o pivô, correto? Tudo que eu fizer abaixo dela tem que ser em relação ao pivô. Então, zerei aqui, olha só. E aqui continua 1. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou para o próximo elemento da diagonal principal, para esse aqui que é o 2. Então, esse daqui vai ser o nosso pivô. Eu tenho que deixar ele igual a 1, correto? O que eu faço aqui? Divido, nesse caso aqui eu posso dividir essa linha inteira por 2, olha só. 0 dividido por 2 dá 0, não altera esse resultado. 2 dividido por 2 dá 1. E eu consigo deixar o pivô igual a 1 aqui. Bom, então vamos fazer isso? Então tá aqui, ó, dividi a linha 2 inteira aqui, só alterei a linha 2, então vou repetir a linha 1, tá aqui.
Vou repetir a linha 3, está aqui. E a linha 2 eu vou dividir por 2. Ó. Então aqui vai dar 1, 0, 1, 5 e 33 sobre 2. Tá? Vou deixar em forma de fração isso daqui. Então agora que eu deixei esse pivô aqui igual a 1, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que resolver o que está abaixo dele em relação ao pivô. Nesse caso sobrou só esse daqui, correto? Então para zerar isso daqui, o que eu vou fazer? Vou trabalhar em relação ao pivô. Então eu posso pegar esse elemento aqui e multiplicar a linha 2, porque é na linha 2 que está o pivô do meu problema, tá bom? Então vou fazer isso, eu vou pegar a linha 2, olha só, no lugar da linha 3 eu vou pegar, multiplicar por 3 e subtrair esse resultado aqui. Vamos lá? Então tá aqui, ó, fizemos aqui. Para zerar então o elemento abaixo desse daqui, tá feito aqui, ó. Então eu peguei no lugar da linha 3, eu fiz o quê? 3 vezes a linha 2, eu multipliquei essa linha por 3 e subtraí a linha 3, ó. 3 vezes 1 dá 3, menos 3 dá 0, né? 3 vezes 0 dá 0, menos 0 dá 0, não altera esse daqui. Aqui dá 0, e aqui 3 vezes 5 dá 15, menos 1 dá 14, né? Tá aqui. E aí 3 vezes 33 sobre 2, menos o 11, que dá 77 sobre 2, correto? E aí, para finalizar essa primeira etapa, vamos dizer assim, eu vou agora, ó, tem os pivôs aqui, abaixo deles tudo igual a 0, eu preciso só arrumar esse último pivô. O que eu faço? Divido a linha 3 aqui por 14, daí fica igual a 1 aqui. Vamos lá? Tá aqui. Fazendo então, dividindo a linha 3 inteira por 14, nós encontramos essa expressão aqui. Então notem, ó, o coeficiente de x é 0, o coeficiente de y é 0 e o coeficiente de z é 1. Então o que sobra aqui? 1z igual a quanto? 11 sobre 14. Então aqui nós já encontramos o valor de z, correto? Então aqui nós podemos já dizer logo z igual a 11 sobre 4. Encontramos o valor de z. Tendo o valor de z, olha só, nessa equação aqui, x, o coeficiente de x é 0, o coeficiente de y é 1 e o coeficiente de z é 5, só que nós já temos o valor de z, correto? O valor de z vale 11 sobre 4. Então, se eu substituir aqui, eu encontro o valor de y, correto? Encontrando o valor de y, olha só, eu não tenho o coeficiente de x que vale 1, y e z tem aqui, só que eu já tenho os valores dele, eu encontro o valor de x, correto? Tá aí, eu resolvo o meu sistema. Vamos fazer a substituição agora? Então tá aqui, fazendo a substituição de z aqui, nós vamos ter o seguinte, olha só. Y 33 sobre 2 menos 5z, e o valor de z nós temos, substituindo aqui eu encontro que z é que y 11 sobre 4. Aí conhecendo o y e z, eu vou lá e substituo em x, né? E encontro que x é igual a 4, correto? Então está feito aqui exatamente a solução que nós temos aqui, olha só. Z, y e x, ou x, y, z, está aqui. Então está feito aqui. Eu fiz passo a passo também, tá? Conforme foi feito aqui na apostila. Só no meu exemplo aqui eu achei por bem trocar essa equação, só para ficar diferente aqui, para vocês acompanharem bem. Então eu troquei a equação 1 com a equação 2, tá? Mas o resultado final é o mesmo, tá bom? Então eu posso fazer aquelas operações em qualquer ordem, tá? Notem aqui então que ficou um pouquinho diferente a ordem que eu fiz do que está na apostila, mas o resultado final é o mesmo, tá bom? Chegamos no mesmo resultado, tá? Aqui, olha só, na apostila também o professor achou por bem não deixar pivô igual a 1 aqui, igual eu fiz, tá? Então ele deixou somente a diagonal principal e zerou o que está abaixo dela, tá? E depois voltou fazendo o processo inverso e daí deixando igual a 1 aqui, tá? Eu achei melhor já deixar igual a 1 e zerar. Deixa igual a 1 e zera. Deixa igual a 1 aqui e já tem o resultado, tá bom? Notem aqui, olha só. Ele pegou o 42 sobre 3z, que apareceu aqui, igual a 77 sobre 4. Faz o quê? Está multiplicando z. Divida ambos os lados por isso daqui, ou
divide toda a equação por esse valor. É exatamente o mesmo processo que eu fiz, tá bom? Só os passos um pouquinho diferentes. Então, fiz de outra forma aqui para que vocês entendam como que fica isso daqui, tá? Então, refaçam isso daqui, revejam esse exercício, peguem aqui outros exercícios que tem aqui na apostila e tentem fazer novamente. Então, olha só, pessoal, aqui na apostila, o professor coloca aqui, temos aqui como se fosse um passo a passo. O que é esse passo a passo? É aquela sequência estruturada para resolver um processo, um procedimento matemático. Ou seja, isso daqui é um algoritmo. Daqui escrito de maneira explícita o algoritmo. Então, quando nós formos colocar lá no nosso código, eu já tenho aqui uma descrição do algoritmo, tá? Então, eu posso utilizar esses 4 passos para resolver o nosso algoritmo. É isso que nós vamos tentar fazer daqui a pouco. Ok, pessoal, então vamos dar uma analisada nesse código aqui que eu fiz, utilizando aquela ideia ali que nós acabamos de montar, de ver ali no exercício prático. Primeiro eu vou rodar aqui para vocês, para mostrar como que vocês vão usar o código aqui para resolver. Então, a gente clica aqui em executar, né? Então aparece aqui, olha só, quantidade de pontos. Seria a quantidade de incógnitas da nossa matriz. Então, no nosso caso, 3 por 3. Dou Enter. Tá? Então, olha só, digite a matriz de coeficiente, digite a linha. Então, nós vamos digitar a primeira linha, tá certo? Separado por Enter, tá bom? Então, nós vamos digitar os valores da primeira linha. Então, lá da nossa matriz, 3, 1, menos 1. Pois, ó, a próxima linha é 1, 1, 3. A próxima linha, 2, menos 1 e 5. Certo? Agora, olha só, digite o vetor B, também separado por Enter. Nosso vetorzinho B é o que está do lado direito. 12, 15, 19. Está pronto aqui, olha só. Então, aqui eu só coloquei para mostrar a matriz triangulada, né? Ou seja, a matriz após feito a eliminação de Gauss, tá? Nessa eliminação aqui, eu fiz da maneira mais simples, tá bom? Não deixando o pivô igual a 1 na diagonal principal, mas igual ao valor que está lá na matriz, tá bom? Mas só ia acrescentar mais uma linha aqui no nosso código. Mas só para facilitar eu deixei assim. Fez a triangulação, né? Aqui está o vetorzinho B também após a triangulação. E aqui a resposta, olha só. X, eu chamei de vetor X a resposta. O X vale 4, o Y 2,75, que é 11 dividido por 4, e o Z também 2,75, que é 11 dividido por 4. Exatamente o meu resultado que está lá na apostila, tá? Então tá aqui, vamos limpar. Então, com esse algoritmo aqui, a gente pode resolver um sistema de qualquer tamanho. Vamos praticar aqui para vocês verem melhor. Vamos fazer aqui um outro sistema. Então, vamos lá, olha só. Quantidade de pontos. Vou colocar aqui 2 pontos, uma matriz 2 por 2. Então, digite a linha 1. Vou colocar aqui 1, 1. E digite a linha 2, 1, menos 1. E o nosso vetor B é 2 e 0. Tá lá, olha só. A nossa resposta aqui, x igual a 1, y igual a 1, que é a nossa solução. Então, deixa eu limpar aqui. Podemos fazer uma matriz de qualquer tamanho. Vamos pegar aqui, ó, 5 pontos, uma matriz 5 por 5. Digite a linha 1. Então, eu tenho 5 elementos na linha 1. Vou colocar aqui 1, 5, 2, 1, 4. Olha lá, 5 elementos. Agora, digite a linha 2. Menos 1, 2, 3, menos 4 e 0. Digite a linha 3. 2, 2, 1, 0, 1. Digite a linha 4. 0, 1, menos 1, menos 2 e 1. E digite a linha 5. Vou colocar aqui, ó, 1, 1, menos 2, 3 e 0. E agora digite o vetor B. Vetor B eu tenho 2, 1, 0, menos 3 e 4. Olha só. Então tá aqui, montou a matriz para nós na forma triangulada. Então, o primeiro elemento aqui da primeira coluna, 0 para baixo. Depois, o segundo elemento aqui da segunda coluna, 0 para baixo.
Terceiro elemento da terceira coluna, 0 para baixo. Mais uma coluna aqui, ó. O quarto elemento da quarta coluna, 0 para baixo. E a última coluna cheia. Não é? Então tá aqui, olha só. Essa é a resposta aqui. Nós teríamos x igual a menos 1,04, y 1,97, z 0,32. Vamos colocar aqui um a 1,23 e b menos 2,17. Então esse código aqui, pessoal, resolve qualquer sistema desde que ele seja quadrado, né, um sistema linear quadrado, que tenha uma única solução, tá bom? Então vamos ver aqui, entender o que foi feito nesse código, tá? Então aquela primeira parte que nós já vimos em um código passado, só aqui, ó, pedindo para o usuário, input, né? Chamei de n aqui a quantidade de pontos e a quantidade de variáveis. Aí aqui eu defini, ó, o vetorzinho B, né, que tem n linhas e uma coluna, que é aquele vetor que está do lado direito do sistema. H, eu chamei de uma matriz H, que é a matriz que vai armazenar os coeficientes do nosso sistema. Então, a matriz de tamanho n por n. E X é o vetorzinho que vai armazenar a resposta do nosso sistema. Então, n linhas e uma coluna. Tá? Essa parte aqui vai fazer a leitura da matriz. Então está aqui, ó, só apareceu uma mensagem aqui em cima, né? Digite a matriz de coeficientes. Aí vai fazer a leitura aqui, ó, linha I, né? Começa da primeira até a última linha, tá? Aí digite a linha e aqui o I, correto? Que é esse valor que está aqui, ó, só para aparecer para o usuário. Então quando estiver na linha 1, vai aparecer 1 aqui. Ó, que foi feito aqui, ó, digite a linha I igual a 1. Então, primeira linha. Daí vai fazer o que esse outro for aqui? Ele vai rodar as colunas, né? Então, na primeira linha, lá da nossa matriz, por exemplo, ó, eu estou na primeira linha, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse elemento, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. A hora que eu estiver na segunda linha, eu tenho que vir na primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, e assim por diante. Então, é esse que eu fiz aqui, ó. Esse primeiro for vai rodar as linhas, e esse aqui, para cada linha, ele vai rodar as colunas. Então, input, digite o elemento. Qual elemento? H e J. Se está na linha 1, coluna, J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, correto? Termina na primeira linha, volta aqui. Vamos para a segunda linha, todas as colunas, e assim por diante. Fez a leitura dos coeficientes da matriz, vai fazer a leitura do vetorzinho B, né? Agora o vetorzinho B só tem uma coluna só, então só fazer I de 1 a N, vai da primeira linha até a enésima linha, tá? E agora aqui nós vamos realizar o processo de eliminação de Gauss que nós já vimos lá na teoria. Então aqui nesse bloquinho eu fiz aqui aquela sequência que nós vimos lá na apostila, tá? Então aqui eu utilizei um for para rodar as linhas, tá? Um outro aqui para rodar as colunas. Bom, e esse terceiro aqui vai ser um for para fazer as sublinhas. O que é as sublinhas? Vamos lá, lembra aqui, ó, eu estou na primeira linha, certo? Aí eu tenho que zerar esse elemento, não tem? Então eu tenho que vir aqui na primeira linha, correto? Começar a percorrer as colunas aqui, igual nós vimos, e ao mesmo tempo a percorrer as linhas da primeira coluna. Então eu tenho linha, colunas, tá? E por terceiro uma coluna abaixo da primeira linha. É isso que nós vimos. Quando eu estiver na segunda linha aqui, nesse elemento aqui, que é esse pivô aqui, o que eu tenho que fazer? Vim e zerar esse daqui, correto? Então aquele for que aparece aqui, ele vai fazer aquela sublinha lá, tá bom? Ele vai percorrer aqueles elementos que estão lá dentro. Então olha só, aquilo que eu falei, eu chamei de M aqui,
um pivô, tá? Uma variávelzinha auxiliar. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a linha toda e dividindo por HKK. O que é esse HKK? É o elemento da diagonal principal. Ó. Tá vendo? Eu vou dividir a linha pelo elemento diagonal principal. KK, o índice igual, é a diagonal principal. Tá aqui. Bom? Então, esse loop aqui faz isso ó, com os elementos da matriz. Mas lembra que eu tenho que fazer com a linha da matriz e com o vetorzinho que está aqui? Então, é isso que está fazendo aqui, olha só. Estou pegando o elemento menos o pivô que multiplica o elemento anterior. Correto? O que nós vimos? Ó, no B é a mesma coisa. Eu pego o elemento B menos o pivô que multiplica o elemento anterior. Correto? É o que nós vimos aqui. Opa, voltar aqui nessa tabela, olha só. Aqui eu só inverti a ordem, tá? Mas ó, o pivô que multiplica o elemento anterior e aqui negativo, tá bom? Então é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, tá? Então tá feito aqui. Então isso daqui, pessoal, essa parte aqui, ó, o processo de eliminação de Gauss. Ele vai triangular a matriz, ó. Ele vai pegar a matriz que está nessa forma e deixar ela nessa forma aqui, ó, forma triangular. Por quê? Isso daqui não formou um triângulo aqui, onde a parte de baixo do triângulo é zero e a parte de cima é diferente de zero. Depois nós temos que fazer o quê? Agora encontrar a solução. Z, eu não pego esse elemento aqui e faço a divisão desse aqui. Então eu vou pegar o último valor do vetor B, dividir pelo último valor da matriz, olha só. É o que apareceu aqui, que nós já fizemos lá. Esse bloquinho aqui vai fazer isso, realiza a solução do sistema fazendo a triangulação superior. Então, ó, essa primeira linha aqui, pega aquele elemento lá do vetorzinho do lado direito, Bn, que é o último, né? Nossa matriz 3×3, o n é 3, então pega o B3, dividido por H33. Isso aqui, ó, eu estou pegando esse elemento do vetor e dividindo por isso daqui. Tá? Depois, agora eu tenho que voltar subindo a matriz. Olha só, eu fiz isso daqui, correto? A última linha. Agora eu tenho que fazer o quê? Para a penúltima linha. E assim sucessivamente, eu vou subindo. Correto? Então eu estou indo de baixo para cima. Eu estou indo do enésimo elemento, no nosso caso 3. Aí eu voltaria para o 2 e voltaria para o 1. Estão vendo que eu estou fazendo o inverso agora? É isso que está acontecendo aqui, olha só. Esse for aqui vai fazer isso. Então o i vai de n menos 1. Então no caso eu estava no 3 aqui, não estava? Eu vou para o 2 agora. 3 menos 1 dá 2. Olha só. Dentro do for, o que apareceu aqui? Ó? Não apareceu um menos 1? No octavo, esse daqui eu posso colocar o passo. Tá? Então vamos voltar aqui, ó, só para vocês verem aqui bem entendida essa parte aqui, ó. E vai de 1, esse 2 pontos aqui até n, correto? O primeiro e o último argumento, tá? Então quando eu coloco dessa forma aqui, no octavo ele entende que eu estou indo de 1 em 1 positivo. 1, 2, 3, 4, tá? Estou incrementando 1. Mas e se eu não quisesse de 1? Eu quisesse de 2 ou de 3, entendeu? E assim por diante. Eu não vou falar o que vocês gostariam, né? Mas vamos lá. Se a gente quisesse em sequências diferentes de 1, por exemplo, eu queria pegar só os números ímpares. 1, 3, 5. Eu teria que pular de 2 em 2, correto? Então eu posso informar aqui, entre o primeiro termo e o último termo, o passo, tá? Qual que seria o passo? Eu colocaria um 2 aqui no meio, ó. Eu vou do 1, então esse aqui eu estou dizendo, ó, eu vou do 1 até o n de 2 em 2. Então sairia de 1, depois o 3, depois o 5, depois o 7 e assim por diante, tá? Como eu quero que vá de 1 em 1, eu deixo dessa forma aqui que vai direto. Aqui eu quero que faça o quê? Eu quero que ele comece lá no 3, nós já fizemos aqui, mas eu quero que ele comece lá no 2, né? E vá até o 1. Para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que regredir o passo. Correto? Ou seja, eu tenho que pegar o 2 e subtraindo o 1. Então agora aqui o meu passo vai ser um negativo, tá?
Então, ó, começa lá, se fosse n fosse 10, seria de 9 e iria até 1, com passo negativo. Então, seria 9 menos 1 dá 8, depois 8 menos 1 dá 7 e assim por diante. Então, eu coloco aqui entre o primeiro e o último termo o passo que eu quero que ele percorra. Então, nesse caso aqui, eu quero que ele vá negativo 1 passo. Soma, definir uma variável soma. Por que variável soma? Vamos pegar aqui, só tem duas, né? Mas olha só. Se eu pego aqui, na hora de calcular o x, eu não tenho que somar esses dois elementos, né? Eu pego o y vezes esse coeficiente mais o z vezes esse coeficiente, correto? Então, eu tenho que somar esses elementos aqui. Tá? Depois de somar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse b e subtrair essa soma. Então, eu usei uma variávelzinha soma para fazer isso daqui, olha só. Então, soma, tá? Zerei aqui, vou zerar sempre, porque isso aqui depende de cada linha, né? Então, começa em 0. Aí, eu vou fazer a soma aqui. A soma vai ser o quê? H e J. O que é H e J? É o elemento da matriz. Ó. Esse elemento aqui, vezes xj. O que é o x? O x que eu calculei anteriormente. Tá? Então, faço x1, o xn seria o z, xn menos 1, o y, e assim por diante. Então, eu faço a soma naquela linha. Depois que termina, o que eu fiz? Eu não isolei lá? B menos a soma. Correto? Dividido pelo HI. Por que dividido por HI? Olha só. Aqui eu não peguei B e dividi por isso daqui. A hora que eu vier resolver esse daqui, eu vou fazer o quê? Pegar 11 menos o Z que multiplica isso daqui, correto? Isolei aqui. E depois eu não tenho que dividir tudo por esse elemento aqui, que é o A, que é o H22, né? Que está aqui, ó, Z. 11 está aqui, menos o 10 terços, vezes 11 sobre 4, que é o Z, tudo dividido por 2 terços, né? Que é a matemática básica que nós conhecemos, tá? Então, está feito aqui. Então, esse pedacinho aqui faz isso, né? Ele está isolando a variável em questão. Então, vai fazer esse cálculo aqui do vetorzinho, calculou o nosso vetor x, está resolvido o nosso problema, certo? Então está aqui a explicação desse código aqui, resolvendo esse problema aqui, tá? Eu só inverti alguns passos aqui, tá bom? Na hora de fazer o código lá, tá? Mas é exatamente o que eu coloquei aqui, tá bom? Então, deem uma olhada de novo aqui nessa aula, tá? Nesse exercícios, resolvam isso daqui. Peguem inventem aí um sistema de equação 3x3, 2x2, utilizem esse processo aqui e usem o código lá para conferir os resultados, tudo bem? Pessoal, espero que tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, manda um e-mail ou deixe um comentário aqui que assim que possível eu respondo a todos, tá bom? Então, tenha uma boa aula e bons estudos.